Atlético Paranaense faz a sua estreia na Arena da Baixada hoje contra o Criciúma, mas será que o Furacão vai conseguir bater de frente com os times da Série B? Vai passar o carro ou não? A gente tem ainda Cuiabá e Avaí num confronto direto. Vamos ver os favoritos para os jogos de hoje, escalações, dúvidas frequentes. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. Diogo Cunha na área mais uma vez pra gente falar hoje, meu irmão, de dois jogaços. O Atlético Paranaense vai estrear em casa nessa Série B, vai enfrentar o Criciúma que perdeu o primeiro jogo e precisa muito de uma vitória. O Atlético venceu o Paysandu, mas não convenceu muita gente, não convenceu muito essa torcida, mas Série B é isso, né? Série B é vencer, Série B é se classificar de volta para a Série A e a gente tem ainda o Cuiabá pegando o Avaí, no que promete ser um confronto direto. Os dois times entram na competição almejando o acesso, meu irmão. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal que segue todos os jogos da Série B, todas as rodadas da Série B. Aqui você fica sabendo de tudo sobre o seu time, análises diárias sobre a Série B, meu irmão. Então, se inscreve no canal, não dá mole. Achou esse vídeo agora? Se inscreve no canal que você vai receber vídeo todos os dias. Deixa sua curtida para a nossa análise. Lembrando que a gente vai usar os números aqui do SofaScore, patrocinador do canal. Se você não conhece o SofaScore ainda, é um aplicativo completo sobre qualquer esporte, principalmente sobre futebol, com estatísticas do seu time, do seu adversário, dos seus jogadores. Ajuda muito a galera que quer apostar, beleza? Para tomar decisões melhores, tá? É um aplicativo de estatísticas. O link tá na descrição, clica aí, faz o download pro seu celular, fica super bem informado e ajuda o torcedorismo clicando nesse link aí para fazer o download, beleza? Vamos falar então primeiro sobre Atlético Paranaense e Criciúma, que começa às 19 horas, né? O Atlético Paranaense venceu na estreia, né? Venceu o Paysandu jogando lá em Belém, um jogo extremamente difícil. O Atlético mostrou boas evoluções, né, em relação ao que produziu no Campeonato Paranaense, né? Foi eliminado de uma forma bastante ruim, né, no jogo fora de casa contra o Maringá. O gramado estava meio ruim, mas acabou empatando, e na arena então tomou lá um 3-0 e acabou sendo eliminado. Ficou uma impressão ruim. Deu uma limpada nessa situação agora, nessa estreia da Série B. Mas não convenceu muito não, tá? Teve dificuldades em alguns momentos, contou com falhas individuais ali da defesa do Paysandu para vencer, mas venceu. Fez um jogo mais seguro do que vinha fazendo, né, no início da temporada ali no Campeonato Estadual, né? Então, o Atlético vem para fazer a sua estreia na arena com o apoio da sua torcida para tentar embalar de vez nessa Série B. O Atlético vai passar o carro na Série B? Cara, eu acho que não, tá? Não acho que o Atlético vai passar, assim como o Santos ano passado não passou o carro, pelo menos não em atuações, né? O Santos se sagrou campeão, o Atlético é o grande favorito para ser o campeão dessa temporada, mas não vai passar o carro não. Como outros times grandes vieram da Série A e passaram o carro na Série B. A Série B desse ano está muito competitiva, o Atlético sabe disso, não montou um time estelar, montou um time de Série B, porém com valências técnicas melhores do que a maior parte, né? Tem o Allan Kardec, por exemplo, no seu elenco, mas não acho que o Atlético seja, por exemplo, o grande bicho-papão dessa Série B. Enfrenta hoje, né, um Criciúma que é um dos melhores times também dessa temporada. O Criciúma tem um desfalque importante, já vou falar do Criciúma, então fica ligado aí até o final para você ver o desfalque importante que o Criciúma tem, né? E o Atlético, por outro lado, tem voltas ali, principalmente na defesa, né? O Esquivel, cara, que ficou muito tempo fora de combate, né? O lateral esquerdo, ele precisou passar por uma cirurgia para corrigir um problema. Voltou a aparecer na lista de relacionados, está 2 meses sem estar relacionado, então o Esquivel está de volta aí, deve ficar no banco de reservas. Dudu e o Figueiredo, né, o Tobias Figueiredo, também estarão de volta à disposição do Barbieri, cara. O que a gente pode esperar desse Atlético hoje na Arena da Baixada, né? A gente pode esperar um Atlético vindo com o Mikael no gol, Palácios, Abraão, Léo e Fernando na esquerda, Filipinho, Raul, Zapelli, que fez um dos gols, Velasco, Luiz Fernando, que jogou muito bem na estreia, e o Allan Kardec voltando de lesão, né? Ele já jogou ali a primeira rodada e tá se reacostumando aí, tá se readaptando a um ritmo de futebol, né? Então esse Atlético Paranaense, ele tá montado para ir para cima, tá montado para propor o jogo. A gente sabe que o Atlético Paranaense, historicamente, na Arena da Baixada, é um time que sempre propõe o jogo. É muito difícil bater o mano de campo do Atlético e ele vai para cima hoje com toda certeza. Vai enfrentar um Criciúma, cara, que vem ferido, né? Um Criciúma que perdeu dentro da sua casa na estreia pro Operário. Fez um ótimo segundo tempo o Criciúma, né? Teve diversas oportunidades de empatar e talvez até virar aquele jogo,
mas esbarrou na trave, na defesa do Operário, que foi bem também, e na ineficiência do seu ataque, né? Vamos falar a verdade. O Criciúma criou, ficou com muita posse de bola. É o time de maior posse de bola nessa primeira rodada aí da Série A junto com a Ferroviária. Então, assim, criou, mas não fez os gols, né? Apesar do grande segundo tempo que fez, acabou perdendo. E aí, quando o time perde em casa, né? A gente sabe que inevitavelmente vai ter que buscar pontos fora de casa. Então, a gente pode esperar um Criciúma hoje mais fechado do que quando joga em casa, mas é um time que gosta de ficar muito com a bola. Não vejo o Criciúma indo para ficar 100% fechado ali atrás. O Criciúma vai tentar jogar, vai tentar reter a bola, porque é assim que o Zé Ricardo treinou esse time. O time se defende com a posse de bola. Então o Criciúma vai tentar jogar com toda certeza, mas tem um desfalque muito sério, né? Principalmente para esse setor aí de criação e de ataque do time, né? Provavelmente o Felipe Mateus não vai poder jogar esse jogo de hoje. É o melhor jogador do time, foi o melhor jogador nessa estreia, né? Ele botou 2 bolas na trave do Operário naquele jogo, fez o gol do Criciúma, inclusive. Ele saiu desse jogo mancando, né? Então ele tá com desconforto na coxa esquerda. Não deve ser nada sério, até porque ele conseguiu terminar o jogo contra o Operário. Mas como é um jogador importantíssimo e a gente sabe que o objetivo do Criciúma é o acesso, não vale a pena estourar o cara agora, né? No início da Série B, para um jogo que é importante, mas é um jogo em 38. Não estoura o cara agora e deixa ele se recuperar para jogar diversos jogos em sequência na temporada da Série B. Porque se joga o cara agora no sacrifício, o cara estoura de vez, agrava a lesão e aí ele fica 10, 12 rodadas fora, o prejuízo é bem maior do que tirar ele de um jogo só. Mas mesmo assim, é um prejuízo incalculável. Ele é o maestro desse time. Ele é o cara de maior presença ofensiva, ele é o cara que dá os passes mais decisivos, ele é o assistente, ele é o finalizador, ele é a referência técnica do Criciúma. E se ele ficar de fora hoje, cara, o Criciúma vai ter muita dificuldade para suprir essa lacuna, né? Então vamos ver como é que o Zé Ricardo vai tratar isso. A escalação provável sem o Felipe Mateus deve ser o Cauã, Benevenuto, Rodrigo, Luciano Castan, trinca ali, né? Marcelo Hermes, Matheus Trindade, Luiz Henrique Everton, Thalisson, Neto Pessoa e o Diego Gonçalves no ataque, né? Então, assim, a gente deve ver um Criciúma modificado para tentar bater de frente. A gente sabe que o empate é um bom resultado, né? Nesse caso, é o jogo mais difícil da Série B, tá? O jogo mais difícil dessa Série B é você visitar o Atlético Paranaense. Isso é sem dúvida nenhuma. Então, todos os times que forem visitar o Atlético Paranaense estarão diante ali do grande adversário dessa Série B. Então, assim, trazer um empate ali da Arena é um excelente resultado, apesar do Criciúma ter perdido em casa. Se vencer, então, meu irmão, reza aí, levanta a mão para os céus e agradece. Vamos ver o retrospecto no SofaScore como é que tá. Abri aqui, vou até marcar esses 2 jogos logo para eu ter notificação deles amanhã. Vamos ver as odds como é que estão aqui, ó. 1,80 pro Furacão, 4,50 pro Criciúma, né? Vou até marcar aqui quem eu acho que ganha. É legal que depois você pode ganhar umas premiações, tem umas disputas de lá mensais. Vamos ver aqui, ó. Série de confrontos diretos. O Atlético não perde pro Criciúma há 5 jogos seguidos, tá? E nos últimos 5 jogos, em 4 entrou aquela aposta de menos 2 gols e meio, né? Confronto direto entre os treinadores. Só se enfrentaram uma vez e deu empate. Nos confrontos diretos, nas últimas 10 partidas, o Atlético venceu 7. O Criciúma só venceu uma. Tivemos ainda 2 empates. A última vez que eles se enfrentaram foi no ano passado, na Série A, né? O Atlético empatou fora de casa e venceu na Arena. Antes disso, eles tinham se enfrentado só em 2016, meu irmão, na Primeira Liga. E antes disso, em 2014, na Série A também, quando o Atlético venceu os 2 jogos, as 2 partidas. Para mim, como eu já marquei ali, o Atlético, o Furacão, ele é favorito hoje, é o grande time a ser batido dessa temporada. E jogando em casa, cara, ele tem que jogar como um time grande, ele tem que jogar para frente, ele tem que jogar propondo. Vai ser um jogo muito parelho, muito duro. A falta do Felipe Mateus vai dificultar um pouco as ações ofensivas do Criciúma, mas ainda assim é um time muito difícil de ser batido, de ter sua zaga furada. Para mim, o Atlético é favorito com 3 raios contra 2 desse time do Criciúma. Lembrando que se você for à Arena da Baixada ou for lá na Arena Pantanal curtir o jogo entre Cuiabá e Avaí, filma a festa da sua torcida, posta uns stories, cara, no seu Instagram e marca o torcedorismo. É isso, para eu poder mostrar para todo mundo a sua festa. Eu vou repostar todo torcedor que me marcar, que a ideia do torcedorismo é dar voz à torcida de vocês. Então, me marca lá no seu Instagram para eu poder repostar. Cuiabá e Avaí será 21h30. Depois desse jogo aí,
entre Atlético e Criciúma, né? O Cuiabá, ele estreou vencendo Volta Redonda, né? Tá vindo da Série A, anos na Série A. O Cuiabá é um time já bastante estruturado, né? Não começou bem na temporada, foi eliminado em primeira fase de Copa do Brasil, perdeu o Campeonato Mato Grossense depois de 5 anos vencendo. Ele perdeu pro Primavera, afinal se instalou uma crise ali, trocou de treinador, mas botou panos quentes ali, conseguiu vencer na estreia Volta Redonda, um Volta Redonda que se mostrou muito frágil, e o Cuiabá venceu, né, por 1-0 ali, não conseguiu dominar tanto o jogo, mas se mostrou um time organizado, pelo menos. Deu um certo ânimo para a sua torcida, o Cuiabá, de que pode ter esperanças altas de acesso nessa temporada, né? O Cuiabá, gente, é um time com investimento, é um time estruturado, é um time com dinheiro, com centro de treinamento, com estádio próprio. Então, assim, é sempre um forte candidato quando volta para a Série B. É a primeira vez que ele volta para a Série B, primeira vez que ele caiu. Mas, diante do início de temporada, a gente ainda fica com o pé atrás e hoje vai ter o seu desafio mais difícil até o momento. Como eu falei, Volta Redonda se mostrou frágil demais na primeira rodada. O Cuiabá deve vir com Matheus Pazinato no gol, Mateuzinho, Natan, Bruno Alves e Sander. Bruno Alves, aquele mesmo, ex-Grêmio. Ele fez o gol, inclusive, na primeira rodada, né? Aí vem com Denilson, Lucas Mineiro e Max, Pedrinho, Lucas Cardoso e o Derek Lacerda, ex-Guarani, né? O Derek jogou no Guarani nas temporadas passadas aí, já estava no Cuiabá na Série A do ano passado. O Cuiabá tem um time forte, tá? Vindo o Pedrinho aí, tá com algumas... o Pedrinho voltando a ser titular, tá com algumas... O Lucas Mineiro, tá com o Denilson, o próprio Denilson também já teve um nome especulado em vários times da Série A, Bruno Alves, um cara experiente. O Cuiabá tá com um time bastante forte, né? Já o Avaí, cara, com excelentes esperanças de acesso nessa temporada novamente, depois de fazer um campeonato catarinense com oscilações de ter vencido o campeonato, mesmo tendo essas oscilações, o Avaí foi o campeão, mas não convenceu muito, né? É um time que na estreia empatou em casa contra o Novo Horizontino, que é um dos favoritos ao acesso também. Começou perdendo, né? Tomou um golaço lá, correu atrás, empatou o jogo, jogou pior o segundo tempo. Essa é a parte, a reta final do jogo, o Avaí jogou mal, né? Foi dominado pelo Novo Horizontino na reta final daquele jogo, e isso deixou a gente com um pé um pouco atrás, até porque ele vai competir, ele pretende competir na mesma faixa ali com o próprio Novo Horizontino e mostrou um nível um pouco abaixo, né? Mas tá de treinador novo, né? O Jair Ventura tá aí e deve escalar o time com César, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, o Brock, o Mário Sérgio, Judson, Zé Ricardo, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Igor e Kleber. Marquinhos Gabriel roda muito, né, cara? Meu Deus do céu, o jogador para rodar nesse Brasilzão. Obviamente que o Avaí, ele vem de um mau resultado, né? E acredito eu que o Avaí tá num nível muito próximo do Cuiabá. É possível que o Avaí encontre um resultado bom nessa partida, mas vai ter que jogar mais bola do que jogou na primeira rodada, né? Obviamente os dois times não têm suspensões, a gente tá ainda na primeira rodada, então não tem suspensões por terceiros cartões amarelos e ninguém foi expulso em nenhum dos dois times na primeira rodada, né? Então não tem esse tipo de suspensão, também não tem lesionados, então as duas equipes devem repetir mesmo as escalações das suas estreias, né? Então as estatísticas entre Cuiabá e Avaí que já não se enfrentam há algum tempo, né? Vê aqui, ó, vamos lá. As odds da partida estão como? Estão dando favoritismo pro Cuiabá, né? 2,15 contra 4. Série sem derrotas. O Avaí não perde a 5 partidas, mas também não vence a 3 partidas, né? Vamos lá. Série de confrontos diretos, tá? O Cuiabá vem de 4 vitórias aí. E o Avaí sofreu gols contra o Cuiabá nos últimos 4 jogos, né? A série de confrontos diretos entre os treinadores. Guto Ferreira venceu 2, 3 empates e o Jair Ventura venceu somente 1. E nos confrontos diretos, nas últimas 4 partidas, o Cuiabá venceu as 4. Acredito eu que tenham sido as únicas 4 partidas entre os dois, né? Então, assim, o Avaí nunca venceu o Cuiabá, meu irmão. Olha só isso aqui. Primeiro jogo em 2020 foi 2-0 pro Cuiabá. O segundo foi 2-1 pro Cuiabá. O terceiro foi 2-1 pro Cuiabá também, fora de casa. Depois o Cuiabá venceu em casa também no Brasileirão de 2022, há 3 anos atrás. E agora volta a enfrentar o Avaí, né? Cara, e pra mim, de novo, né? Eu nem tava ligado nesse retrospecto, nessa freguesia entre os dois. É um confronto recente, mas, meu irmão, 100% de vitórias do Cuiabá, né? É um retrospecto bastante relevante, óbvio que os times são diferentes agora, mas pra mim o Cuiabá continua sendo favorito, jogando em casa. Demonstrou-se um time mais bem treinado do que o Avaí. O Avaí ainda tá naquele momento em que o Jair tá tentando botar o seu estilo de jogo. O Avaí, inclusive, hoje já tô dizendo pra torcida do Avaí, vai fazer um jogo defensivo, é o estilo de Jair Ventura. A gente vai ver muito mais Cuiabá no ataque do que o contrário, mas é um jogo parelho, então são só
R$3 pro Cuiabá, R$2 pro Avaí. Dê aqui os seus palpites, coloca as suas apostas aqui embaixo também pra ajudar a rapaziada que curte a aposta. Você que não aposta, meu irmão, dá o seu palpite no jogo, que você acha, quem é favorito, para quem você tá torcendo. Não deixe de se inscrever no canal. Hoje teremos live às 21 horas aqui, então anota aí e, meu irmão, ativa o sininho, bota aí todas as notificações para você vir para nossa live trocar ideia comigo ao vivo. Eu te espero lá, tamo junto, valeu e falou.